como um vendedor comprou um pão, exatamente, um pão, e através daquele pão ele conseguiu fechar um contrato milionário para sua empresa. Olha que interessante. Como quando alguém consegue pensar fora da caixa, um pão pode ser a resposta para conseguir um novo cliente. Olha só. Ah, Art, né, que foi contar a história de Art aqui, ele era um rapaz de 23 anos, já trabalhando como executivo de vendas. Ele estava negociando um contrato já fazia muito tempo com uma empresa de pães, né, uma empresa que fabricava pães. E Art ele trabalhava em uma empresa de logística, tá? Então eles trabalhavam uma parte de logística, tá? Se eu não estou enganado, fazia as entregas, ok? A empresa de arte tinha uma coisa chamada. A empresa deles era um pouquinho mais cara do que as demais, né? É uma empresa mais cara do que seus concorrentes. E a arte estava em uma negociação. A arte tinha um mentor, que era o seu gerente, chamado Joey, tá? E a arte não conseguia, de alguma maneira, fechar aquele contrato. Corrigindo aqui, a história inicia na página 17. Então, com essa dificuldade de arte fechar um negócio, ele foi conversar com o Joey, né, o seu gerente, e ele relatou que tentou contornar a objeção, explicou o porquê a sua empresa de logística eram mais ah, cara do que os concorrentes e acabou descobrindo e acabou trazendo essa necessidade para o seu gerente. Na hora, o gerente de arte ouviu a história, ambos entraram no carro e Joey chegou a uma padaria. A arte ficou esperando, o Joey desceu do carro, foi até a padaria e ele comprou dois pães, né, dois pães diferentes, colocou em um saco. Colocou em um saco. A arte e Joey foram até o cliente, né, tinha uma reunião marcada, levaram o contrato. Chegando lá, o proprietário dessa empresa, ele recebeu os dois e no início da reunião, a primeira coisa que foi falou é reclamar do preço, né? Que a empresa era muito mais cara dos concorrentes e não estava mais aguentando o papel furado de arte do porquê eles eram mais caros. Então, no início da reunião, foi um início de uma reunião um pouco complicada e parece que o proprietário dessa empresa de pães ele já estava decidido qual caminho iria seguir. Foi então que Joey, o gerente de arte, pegou um saco de pão, colocou em cima da mesa e abriu aquele saco. Então, Joey perguntou para o proprietário daquela empresa o porquê que os pães dele eram melhores do que o da concorrência. Foi então quando o proprietário se levantou e começou a falar e falar é, e se vangloriar dos detalhes da produção, do produto que eles utilizavam, e ficou alguns minutos falando do porquê que eles eram melhor do que os concorrentes. Passou-se esses 5 minutos, o proprietário então sentou na mesa onde Joy calmamente falou o seguinte: Olha, nós somos. Citou o nome da empresa do seu cliente, nós somos. O nome da empresa do cliente, no ramo de logística. Foi então onde ele, de uma maneira fora do comum, conseguiu um novo contrato, um grande contrato.
Essa história, ela nos ensina muitas coisas, né? Ensina que para você se destacar é necessário você quebrar um padrão. E o exemplo utilizado nessa história, sendo ela fictícia ou não, é que o vendedor ele teve a capacidade de sair da realidade dele, de sair do contexto dele e de quebrar a expectativa do comprador. É muito comum nós, no mercados de vendas, seja qual mercado for, uma loja de roupa, uma empresa de tecnologia, um software, o que você trabalhar, é natural que todo mundo tente utilizar o mesmo discurso de vendas, principalmente no que se chama contorno de objeção. Todo mundo fala que é melhor que o outro. Naturalmente, os compradores estão acostumados com o mesmo discurso de vendas, acostumados a ouvir a mesma coisa e variações da mesma coisa. Na prática, quando o seu cliente ouve aquelas palavras que saem da sua boca, ele aciona um script e você entra em um caminho que se chama viés cognitivo, que é um atalho mental para tomada de decisão. Posso fazer um vídeo à parte para explicar isso. E quando ele entra nesse atalho mental, ele vai te dar a mesma resposta que dá para todos os outros compradores, para todos os outros concorrentes, fornecedores. Quando você quebra a expectativa, assim como o Joey fez com os pães, você faz com que o comprador ele pense sobre o que você está falando e ele não consegue tomar uma decisão através de um viés cognitivo, que é um atalho mental, onde então ele para te ouvir, para te escutar, e aqui neste momento é que você tem o engajamento do comprador e você pode vender para ele. Então, nessa história, nós temos um grande aprendizado chamado quebra de expectativa. Quebre o script do seu cliente, do seu comprador, fazendo algo inusitado, algo diferente. O inusitado vende, o diferente vende porque você se distancia dos seus concorrentes, principalmente pelo comprador, pelo seu cliente, não utilizar um viés cognitivo para a tomada de decisão. Compartilhe esse vídeo com aquele vendedor que está cansado de aprender, que está na rotina, que não faz nada de diferente. Isso pode ajudar ele a pensar diferente, pensar melhor sobre o jeito que ele está conduzindo as vendas. Talvez os detalhes aqui da história não estejam 100% como está no livro, mas eu com certeza consegui te passar o aprendizado dele, tá? Então, muito obrigado mais uma vez.